Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, bem-vinda. Me confirma aí se o áudio tá bom, o vídeo. Tudo Tá tudo certo? certo. E aí? Assim, Maravilha. Tudo certo aí pra todo mundo? Simone, Ricardo. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado pela presença aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Acho que o Nicolas não firmou a conexão muito bem. Vamos ver se ele chega aí no decorrer do tempo. Obrigado pela presença aí, né? Nesse encontro, né? Que a gente se comprometeu, né, a estar aqui para conversar um pouco sobre uns temas relacionados à medicina tradicional chinesa, né? Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece. Esse encontro está sendo gravado, né? Essa aula está sendo gravada. Gratidão por honrarem aí a palavra de vocês, né? De estarem aqui, né? Diferente de mais umas 7, 8 pessoas que falaram que iam vir e não apareceram, né? Gratidão por valorizarem aí a palavra, né? O trabalho. E é isso, né? Diferente dos outros, né? Que simplesmente não apareceram, né? Mas enfim, fazer o quê? Então, a minha proposta, eu queria fazer uma apresentação aqui com vocês de um curso, né? Na verdade, é um curso que eu montei há uns anos atrás, né? Uma parte de um curso, na verdade, né? Que é sobre a medicina chinesa, né? A medicina chinesa é uma coisa muito vasta, né? Então, tem vários temas da medicina chinesa, sobre a medicina chinesa, que a gente tem, né? E eu quero abordar um pouquinho, começando hoje, né? A ideia é fazer um bate-papo de 1 horinha, né? E queria que vocês falassem também, que vocês se colocassem, né? No momento que vocês sentirem necessidade aí, vontade de falar, perguntar em algum momento, né? Então é isso, né? O tema que eu queria escolher para falar hoje com vocês, eu vou compartilhar aqui a tela. Vai aparecer uma terceira tela aí, uma quinta tela, na verdade, para vocês. Vou me tirar aqui da tela principal também. Aí é para vocês verem aí minha tela inteira, né, no desktop. Muito bom. Então, como vocês sabem, né, quem trabalha com acupuntura, antes de começar, só dar uma pequena introdução aqui, né? Quem trabalha com acupuntura, né, usa a medicina tradicional chinesa, né, que é uma abordagem que tem muito fundamento na filosofia taoísta, na visão de mundo taoísta, né? Então, só dando uma conceituada na base, né, só pra gente entender, pra gente ter um ponto de onde começar antes de entrar no assunto, né? Não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse assunto, acredito que estão, né? Todo mundo. Então a gente tem a medicina chinesa, né, baseada no princípio, né, que existe uma grande força, né, cósmica, digamos assim, né, que é que a gente pode chamar aqui de Tao. E esse Tao, ele se manifesta, né, através de duas forças opostas complementares, né, que são as duas forças básicas que geram tudo na vida, né? Então tudo na vida é regido pela força Yin Yang, que é representado por aquele símbolo lá muito famoso, né? Acho que não precisa nem mostrar aqui. E que a partir desse Yin Yang, né, vai se manifestar as 10.000 coisas, que é um termo usado para descrever o mundo, né, o universo, tudo que existe, né, toda a vida na sua vastidão de diversidade, né, não só na Terra, né. E aí essas duas forças complementares, né, opostas, elas vão se manifestar através do que a gente chama de 5 grandes elementos, os 5 elementos da medicina chinesa, né, que eles são descritos de uma forma um pouco diferente, né, como vocês sabem, dos elementos da visão grega, por exemplo, né, ou ayurvédica, né,
que é água, fogo, terra e ar, né? E o éter aí, tem culturas que vão falar do éter. Na medicina chinesa a gente vai falar de madeira, fogo, terra, metal e água, que é aquilo que vocês já conhecem muito bem, né? E esses grandes elementos vão estar associados com os órgãos, né, as vísceras, as estações do ano, determinados horários, né? Vão estar associados com determinadas emoções, né? Então, mas a gente pode falar aí nessas 5 forças básicas, né, que dão origem a todo, o resto. Então, a busca sempre é uma harmonia, né, uma harmonização dessas 5 forças fundamentais, né? E é isso. E aí, o lance é isso, né, basicamente. Então, vocês devem conhecer os 5 elementos bastante naquela visão, né? Madeira, fígado, vesícula, cor verde, emoção, raiva, né, etc, né? Eu vou aqui mostrar, baseado nessa lógica dos 5 elementos, quero mostrar hoje, falar um pouco das entidades viscerais da medicina chinesa, né? As entidades viscerais a gente pode entender como... agora vou precisar mostrar o slide para explicar para vocês, que já entra no tema, né? E que a proposta minha aqui hoje não é dar receitas de pontos, né? Não é uma aula convencional, né, que a gente vai aprender sobre pontos. A gente vai aprender sobre o mecanismo da psique humana, né, de acordo com a visão desses 5 espíritos, né, dessas 5 entidades, para a gente não só ficar decorando ponto para dor de cabeça, para dor de não sei o que, mas realmente entender o raciocínio, né, entender a lógica por trás, né, e o que significa essas 5 entidades viscerais, esses 5 espíritos, né? Então vamos lá. Entidades viscerais. Então, trataremos com esse nome, né? Esse seria o espírito de cada elemento, né? Seria a parte mais sutil, não material, né? Na medicina chinesa, esses espíritos são tratados como forças inteligentes, que possuem função bem específica e regem o funcionamento orgânico e as emoções, né? Tudo, né? O temperamento. Ao conhecermos, podemos aprofundar nossa relação com esses aspectos de nós mesmos e perceber até nas outras pessoas, né? Nas pessoas que a gente atende, por exemplo. Então a gente tem aqui os 5 elementos que eu falei antes, né? Então aqui isso é o basicão que a gente aprende, né? Madeira, né? Olhos, tendões, raiva, sabor azedo, né? Fígado e vesícula, coração, né? Fogo, coração, intestino delgado, né? Língua, os vasos, euforia, sabor amargo, né? A consciência, etc, né? E aí as entidades viscerais seriam essas aqui, ó, a alma etérea, né, etc. Alma corpórea, que a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, só explicando, quando a gente fala de Shen, né, quando a gente chama de Shen, a gente está falando da consciência, a entidade que é viva, né? O Shen seria o princípio vital, né, que vai estar associado aí com o elemento fogo, por exemplo. Então o Shen é essa consciência. Só fechar a porta aqui, rapidinho, do quarto. Que eu tô na casa da minha mãe, ela vai chegar. E aí, essa consciência, existe, a gente pode falar de uma consciência universal, cósmica, né? O todo que a gente pode falar, né? Que é uma consciência, que é uma inteligência, né? Muito mais além do que a nossa inteligência humana, pessoal, individual, né? Como indivíduos. A gente está falando de uma inteligência que cria estrelas, galáxias, né? Que cria o universo. Né? E essa consciência, ela vai se subdividir, né? No que a gente vai chamar de consciência individual, que seria a nossa consciência, né? Eu, você, Simone, Raul, etc. Né? Ricardo, que é o Shen, ou também vai estar associado com a mente, mas não a mente consciência, né? E aí esse Shen individual, vamos chamar assim, a consciência individual, ela vai se dividir entre a parte consciente,
e a parte subconsciente. Que isso aí a gente pode associar até com a psicologia ocidental, né? Aquela história, né, que a parte subconsciente é muito mais do que a parte consciente. E quando a gente fala de consciência, o que é consciência, né? É aquilo que eu tenho uma percepção direta, né? Subconsciente é aquilo que eu não tenho uma percepção direta, mas que existe, né? Que está aí por baixo, né? Eu não consigo perceber diretamente, mas está de alguma forma atuando, influenciando, né? Então a gente pode pensar nesse Shen, né, universal, que vai se individualizar no Shen do coração, que você fala, todo mundo ouve falar de Shen, né? Que é elemento fogo, tal, que é o espírito que vai se alojar, vai estar representado no coração, né? Alojado no coração. E aí ele vai se desenvolver em 4 entidades viscerais, vai se dividir, que é os espíritos que a gente chama, que é o I, que é o espírito da terra, do baço pâncreas, né? O Po, que é o espírito do metal. O Zi, que é o espírito da água. E o Hum, que é o espírito da madeira, ou a alma etérea, né? Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, espero que dê tempo. É nesse tempinho que a gente tem aí. Então, beleza. A gente tem a mente, o Shen, né? Que vai estar ligado com o coração. Né? Coração que a gente vai chamar de Shin. Só ver uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Né? Mente, consciência e espírito, né? O Shen. E aí a gente pode perceber que um coração em equilíbrio, né, tá muito além de um coração sem problemas cardíacos, né? Significa o Shen cumprindo sua função, né? Que é o que vai dar uma alegria, vai dar um sentido, né? Então o Shen está associado com um propósito, né? Mas essa coisa de propósito vai estar associado mais com o espírito do baço, né? Que a gente vai falar depois. Também vai estar associado com a receptividade, né? As influências do sutil, né? Das inspirações, né? Das intuições, da sabedoria mais profunda, né? E é o que dá o equilíbrio do individual com a totalidade, né? Se eu estou muito fechado na individualidade, não tem comunicação, né? Eu estou fechado, né? E aí, espírito a gente pode considerar espírito como uma potência, né? Uma potência cósmica, uma potência original. Aqui a gente fala celestial, que ela é sutil, né? Então, segundo a medicina chinesa, a morada verdadeira do espírito, né, da consciência, é o coração. Quando há excesso de calor, o Shen se desaloja, o fogo sobe para a cabeça e desorganiza a mente, né? A mente no coração vai dar uma experiência de tranquilidade, clareza, o que vai favorecer a conexão com as forças sutis, né? Então, o Shen individual vai estar associado com o nosso ego, o eu individual, a consciência personalizada, né? Que vai estar associado com os apegos, né? Os julgamentos pessoais, os desejos, os anseios, tudo isso é o ego, está associado com nossa consciência egóica. E essa consciência direta, né? Essa coisa que eu percebo, eu consigo perceber, eu consigo acessar aqui e agora, né? Lembranças, pensamentos, sentidos, etc. É uma consciência direta e aberta vai estar associado. Então a função, né, do Shen é tomar decisões. Esse Shen vai estar associado com tomar decisões. Por isso que é considerado imperador, né? Então a relação dele com o fígado vai dar a criatividade, vai estar associado com a criatividade, por exemplo. Que é olhar além do que se vê, né? Você vê que o fígado está muito associado com os olhos, né? Essa questão da ordem, né? O que motiva ele é a ordem. E a capacidade de direcionar a energia através da vontade,
certo? Então, isso que vai dar a tranquilidade e a paciência. O coração a gente pode perceber que é o ponto de encontro do sutil com a matéria, né? A gente pode pensar aí, né, em outras terminologias, outras escolas falando aí do chakra cardíaco, né? E vai estar associado também com a gente tem o pericárdio, né, que é aquela camada de proteção do coração, que é o Shimbaulô, né? Que é o que vai fazer o intermédio do coração com as outras partes do corpo, que é a função do pericárdio. Comunica ao coração o que está acontecendo no restante do organismo e vice-versa, né? Então, quando a gente está muito em nossa individualidade, a gente está muito individualista, é porque a nossa energia, a nossa consciência, ela está muito densificada, ela está muito corporificada excessivamente. Então, a gente bloqueia essa conexão com a inteligência universal. Muitas vezes a sensação de confusão, da vida estar sem sentido, né? O desânimo, a sensação de carência, significa que a gente está fragmentado. Já pensaram nisso? E quando a gente está fragmentado da vida, a gente se sente separado, né? Isso desequilibra o fluxo do coração. Nos tornamos insensíveis e egocêntricos. A vida se torna cansativa, estressante e monótona, né? Ou quando temos falta de limites, quando nos falta individualidade, por exemplo, isso é do outro extremo, né? No outro extremo, quando falta individualidade na gente, né? A gente também se desequilibra, né? Quando falta autocentramento, a gente fica muito esparramado, muito só pra fora, também dá ruim. Tem que ter esse equilíbrio, né? Pro outro e pra mim, né? Então, comunicação e confiança. Por exemplo, a gagueira está associada com o desequilíbrio do coração. Se a gente for pensar a questão da língua, né? O excesso de calor, né? A mente bagunçada, né? Digamos assim, né? A expressão está associada com o coração, né? A confiança e coragem estão ligadas ao rim, mas também ao coração, porque o coração é a base, né? É o centro, né? O medo ocorre quando há a desconexão do fluxo universal, a gente fica totalmente instintivo, né? Ou seja, quando ocorre a desconexão do propósito original da vida do indivíduo. Então a gente pode pensar que existe um propósito original para a vida de cada criatura, da pessoa. Se a pessoa está desconectada disso, que é o que no yoga a gente vai chamar de swadharma, acontece isso, né? Essa troca e livre da individualidade com a totalidade, né, é o que traz a vitalidade, confiança, clareza, renovação e ânimo, né? As emoções não expressas, não digeridas e não elaboradas podem acabar densificando e bloqueando a energia do coração, trazendo a sensação de peso no peito, sabe? Afeta tudo, afeta a temperatura corporal, né? O lance do rancor, por exemplo, também pesa muito, né? Então, o amor, o que a gente chama de amor, né, que não é meramente o amor romântico da paixão inocente, né? Mas esse amor indiferenciado, esse amor universal que a gente chama aqui, esse amor por tudo, né, que está associado com o coração aberto, né? Que vai dar o senso de missão, de serviço, que é uma coisa natural do ser humano, né, segundo essa visão. Então, por exemplo, para equilibrar o Shen, eu posso pensar na meditação, eu posso pensar em respiração consciente. Então, terapeuta que não medita, eu acho bastante difícil, assim, né, manter um equilíbrio, né, uma conexão. Por exemplo, outra coisa que ajuda, cuidar. Qualquer prática que você cuida, o que a gente faz no Desintoxica, por exemplo, né, ajuda a alimentar essa energia do coração, né? Admirar, né, você apreciar uma paisagem natural, ou uma pessoa que você admira, qualquer coisa que seja, é bacana também. E agradecer, você vê que são tudo práticas que são coisas que assim, não é tome uma pílula
e se sinta bem. Não, é uma coisa que você tem que fazer, que você tem que agir, né? Você tem que se esforçar, né? Não existe cura sem esforço, né? Essa é uma coisa que é um pouco difícil das pessoas entenderem muitas vezes. É uma missão do terapeuta, né? Trazer isso, né? Maravilha. Até aqui, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso até agora que a gente foi dito? Aproveitem, ou falar alguma coisa, aproveitem que a gente vai partir pro próximo item já. Pode ir? Maravilha. Esses materiais vocês vão ter, tá? Depois, com vocês. Seja bem-vindo aí, Beto. Então, vamos lá. Obrigado. Oi, alguém quer falar algo? Fala. E não, só agradecendo aqui. Acabei de entrar. Ah, seja bem-vindo aí, meu querido. Maravilha. Desculpa eu demorar pra te adicionar, porque eu tava na outra tela, aí eu não tava acessando essa tela. Por isso que eu Imagina. não te liberei rápido. Também tava com a internet meio ruim, né? Tava conseguindo entrar. Ah, entendi. De boa. Maravilha. Então, continuando aqui, ó. Falando agora do espírito do baço, né? Voltando aqui, ó. A gente não vai falar na ordem clássica dos 5 elementos, que começa na madeira. A gente começou pelo fogo, pelo coração. Agora a gente vai pro baço, pra terra, que é o I. A gente pode chamar de I, né? Então, o I, o espírito do baço, né, a entidade visceral que está associada com o meridiano, o órgão e as funções do baço pâncreas, do elemento terra, né, a função psíquica, né, dessa parte, desse quadrante da nossa consciência, digamos assim, é o que vai estar associado, por exemplo, com o propósito, né? Se aloja no baço, né, os órgãos é onde normalmente é os órgãos que vão abrigar as entidades viscerais, né? A gente pode pensar no elemento terra, né? E o elemento terra, o que ele é? A recepção, o acolhimento e a nutrição. Por exemplo, a terra é receptiva. A água, né? A semente, os dejetos, né? Por exemplo, que são processados por ela. Então, a terra tem essa qualidade receptiva, né? Diferente do fogo, por exemplo, que ele é mais ativo. A terra, ela acolhe e nutre, né? Então, o elemento terra vai estar associado, né, ao baço, por isso que o baço está associado com a produção de fluidos, toda a parte estrutural do nosso corpo, né? A produção de fluidos, como a lágrima, o muco, né? O suor, a saliva. A gente tem aí o conceito dos Jin e E, né? Jin e E, que são os fluidos, né? A gente tem os fluidos mais densos, né? E os fluidos mais sutis. Né? Os mais sutis são a lágrima, a saliva, por exemplo. E os fluidos mais densos a gente pode pensar no líquido, por exemplo, no líquido digestivo, né? No suco digestivo, né? O suco gástrico, etc. Né? Então, beleza. Tudo isso vai estar associado com a terra, o que dá forma, o que dá estrutura pro nosso corpo, né? Pro nosso ser, que nos dá forma, que não permite que a gente se esparrame. Porque se fosse só elemento fogo sem terra, só o fogo a gente evaporaria para cima. Se fosse só elemento água, a gente dissolveria para baixo. Então a terra é o que dá essa segurada. Entende? Aí pensa nisso energeticamente também, né? A função psíquica do I vai estar associada com memorizar, abstrair, interiorizar ideias, né? E conhecimentos. Então essa questão, a gente pode pensar que é a mente do estudo, a memória, a capacidade de abstrair, interiorizar. Isso que vocês estão fazendo agora, isso, por exemplo, né? Então, elaboração da compreensão, né? Construção de um caminho a seguir. Essa coisa da organização mental, né? Então, a racionalidade, a organização. Juntar pensamentos e imagens e construir um raciocínio. Então, vai estar associado com essa capacidade de avaliar, discernir, concluir, racionalizar, etc. Né? Então, ideia, quando a gente fala de ideia,
né? Isso aqui eu pego de um professor meu mestre de acupuntura, o Marcos, né? Ideia, o que é uma ideia? É uma imagem. Uma imagem que a gente cria sobre a vida, sobre qualquer coisa. A gente cria imagens sobre as coisas e sobre as pessoas. É que não necessariamente vai bater com a realidade. A nossa cabeça cria ideias, é um mecanismo natural da nossa mente. Mas não significa que a ideia é a realidade. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E o pensamento, que no chinês a gente pode chamar de si, é o processo da mente que nos possibilita elaborar e modelar nossa percepção de mundo. É a capacidade de pensar que nos possibilita isso, diferente de outros animais, por exemplo, né? E a memória, a gente pode dizer que são as imagens do banco de dados das experiências passadas. Então, o nosso acesso consciente às nossas memórias é limitado. A gente tem muitas memórias, grande parte, aquela parte do fundo do iceberg, né? Da parte de baixo da água do iceberg. A gente acessa só... Porque se a gente tivesse acesso a tudo, a gente ficaria louco, né? Não teria como ter um equilíbrio na vida diária, né? Maravilha. Então o pensamento seria o chão onde as ideias se estruturam. Então, muitas ideias soltas é uma coisa, outra coisa é um pensamento, a construção de um pensamento, que são várias ideias estruturadas, direcionadas, que dão um caminho. Então, ele é composto pela relação das memórias de imagens, de vivências passadas, o pensamento, as ideias elaboradas sobre elas, que é a imagem, e o estado presente do coração. Aqui entra uma parte muito importante, né? A nossa mente, né, vai estar totalmente associada, né, com o coração. O nosso pensamento, ou seja, aquilo que a gente vai elaborar da realidade, vai estar intimamente associado com o nosso estado emocional, né? Então, é uma mistura, o que a gente pensa sobre as coisas é uma mistura entre as ideias, ou seja, a elaboração das imagens que eu tenho das minhas memórias, né? Então a elaboração do significado das minhas memórias, juntamente com o meu estado emocional. Então, de acordo com o meu estado emocional, eu vou mudar os pensamentos, o tipo de pensamentos que vão ocorrer, certo? Desculpa aí a demora pra te aceitar, Gustavo. É que eu tava na outra tela e eu fico sem acesso a essa quando eu tô nos slides, né? E eu não escuto muito bem quando aciona o alarmezinho quando entra alguém. Mas não tem problema. Então, continuando aqui, né? Seja bem-vindo. Tudo isso falando sobre o espírito do baço. Então percebe que o lance é muito mais profundo do que pontinho para dor de cabeça, né? O lance é todo esse estudo, né? A função psíquica dos elementos, dos 5 elementos, dos órgãos, né? Essa parte sutil, né? Então, a dificuldade com essa função, ou seja, com o espírito do baço, pode gerar o que a gente chama dos desequilíbrios do elemento terra, que é a ansiedade e a preocupação, né? Nesse caso, o processo do pensamento, que deveria servir para guiar nossa caminhada, né, em harmonia com o Shen do coração, a nossa mente se torna nociva em desequilíbrio, até atuando contra nós. A gente pode pensar nas paranoias, interpretações distorcidas, conceitos distorcidos, destrutivos e limitantes, né? Então, as ideias destrutivas, né, que a gente tem, né, achando que fulano tá contra mim, que eu tenho que destruir, né? Isso tudo é uma mente disfuncional, né? Toda essa mentalidade de combate, né? Então, o medo nos torna irracionais, né? O medo nos torna irracionais. O medo faz o ser humano ser capaz de matar se alguma coisa ameaça a sobrevivência dele, mesmo que ideologicamente, mesmo que não seja uma coisa... Se alguma coisa ameaça a sua sobrevivência, mesmo que seja só uma ameaça, mas que não seja uma coisa que vai se concretizar, você sabe que não vai se concretizar de fato, mas se a gente não tá atento, o medo nos torna irracionais, né?
e faz a gente não ver as coisas. É aquela história da corda e da cobra. Você vê a cobra onde tem corda, né, na verdade. Quando ficamos apenas fixados em nossa experiência pessoal, nossas memórias, nossas ideias, sem essa conexão com o coração, que vai dar uma conexão com uma coisa maior, com uma coisa além, né, o tal, a gente entra em ciclos repetitivos de pensamentos, né? Agimos de uma determinada maneira sem refletir, muitas vezes por uma vida, né? Mas a gente sofre, no fundo, nos sentimos em sofrimento, pois é como se a gente não se renovasse, não fizesse o download de coisas novas, né? E aí muitas vezes, é muito profundo isso, nos vitimizamos e ficamos enclausurados numa prisão mental, né? O espaço para o novo vem quando silenciamos e avaliamos nossos pensamentos, né? Quando alinhamos nosso fluxo energético. A gente agora tem a pista que o que a gente pensa vai estar totalmente associado com o que a gente está sentindo. Então, de acordo com como eu estou me sentindo, né, eu vou ter uma ideia diferente sobre a vida. Então, a gente tomar esse cuidado. É o lance de não agir por impulso, né? Observar qual que é o meu estado, né? Será que é real isso que eu estou pensando? Né? É difícil a gente questionar isso muitas vezes, né? Esse aqui é uma história muito interessante, né? Tem aqui o personagem, o Chavinho. Eu gosto muito de contar essa história. Que ela é muito, eu vou até dar um pause aqui na apresentação, né? Não sei se vocês lembram de um episódio do Chaves que era aniversário do Seu Madruga, né? Isso que o Chaves entendeu, né? Ele, ouvindo as conversas lá da Chiquinha, da Dona Florinda, né? E do Kiko, da Dona Clotilde, ele entendeu, né? Que elas estavam querendo matar o Seu Madruga, né? Ele captou isso e entendeu isso, né? Não sei se vocês lembram desse episódio, eu assistia muito Chaves na minha adolescência. E aí ele foi lá e falou com o Seu Madruga, falou, nossa, eles querem matar o senhor, não sei o quê. Não, primeiro, achava que o Seu Madruga ia morrer, né? Aí depois achava que ia matar ele. Só que na verdade, o que era de fato a verdade, era que estavam preparando uma festa de aniversário surpresa pra ele, né? Era que estavam preparando uma festa surpresa. E aí, essa é uma ideia. Ele captou fragmentos de uma conversa, né? De conversas. E aí ele interpretou e alimentou uma ideia na cabeça dele, que não era a realidade. E aí criou-se todo o enredo em cima disso. Então, é só para dar um exemplo de como que uma percepção distorcida pode afetar a realidade, por exemplo, né? Quando a gente não está no nosso estado harmônico, como que a nossa mente pode ser nociva, né? Porque a nossa mente tem muito potencial, tem um poder muito grande. A nossa mente é extremamente potente. Então, é muito importante a gente estar atento, né? Para não cair em furadas, em ilusões. Então, voltando aqui à apresentação. Então, o I vai estar associado, né, esse espírito, o baço, vai estar associado com a capacidade de se envolver com a vida, captar e elaborar ideias, organizar pensamentos para agir e chegar a um propósito natural, né? Não basta apenas ter ideias. Muitas vezes, quando temos muitas ideias, mas dificuldade de construir algo criativo com elas, as ideias ficam soltas e fica muita energia sem se manifestar, né? Isso pode gerar uma certa agitação e desorganização interna. O desequilíbrio em Vata, por exemplo. Você fica muito só na cabeça e não consegue agir, não consegue manifestar suas ideias, né? E muitas vezes até frustração. Isso gera muita frustração, né? Quem nunca conheceu pessoas assim? A pessoa tem muitas ideias, mas não consegue agir, né? Ou seja, elemento terra, né? Aterrar, né? Manifestar, né? A terra que dá a vida, né? Que faz a vida crescer, né? Se materializar.
Somos seres co-criadores. Se o estômago e o baço estão sobrecarregados, isso pode afetar a capacidade da clareza mental para enxergar o caminho do propósito da vida, ou seja, o propósito da energia vital. A nossa consciência tem que seguir a consciência universal, né? A consciência maior, o fluxo do Chi, né? Que é o fluxo do universo. A gente tem que entrar em sintonia. O lance é entrar em sintonia com esse fluxo, né? Nossos canais estarem fluindo, né? O I precisa estar conectado com o Shen, para que as ideias e pensamentos estejam a serviço do Tao. Ou seja, para isso o coração precisa estar purificado, leve, né? Certo. Por isso que a gente trabalha muito nessa questão do coração, né? Na medicina chinesa. Então, o propósito vai estar totalmente associado com a manifestação e as relações, né? Todas as ideias e ações precisam ter um objetivo, um direcionamento. Normalmente, uma profunda sensação de fluxo de bem-estar vem quando a gente compartilha. Aí entra o lance do desintoxica, por exemplo. Quando você compartilha, que a gente está fazendo aqui agora, parece que toda a estrutura humana é programada para compartilhar e cuidar. Ou seja, a gente sente um senso de gratificação, né? Quem é mãe ou quem tem um bichinho sabe disso, né? Esse senso de gratificação que você tem ao cuidar, né? E essa partilha, esse partilhar nos torna né? É uma conexão que nos lembra da unidade, nos torna saudáveis e equilibrados. Uma sensação de profunda recompensa é criada. É o lance do amor em movimento, né? Isso não é apenas uma coisa romântica, é uma coisa que é fundamental para a nossa saúde mental, né? Esse direcionamento quem dá é o Shen, conectado com o Tao, a inteligência maior. A clareza mental, o discernimento, a gente pode pensar no yoga aí como a mente buddhi, discernimento, para agir em consonância com isso, é o que vai dar estrutura para nossa caminhada, vem desse espírito do baço. É o que vai dar estrutura mental para nossa caminhada. Certo? Racionalidade, esse aspecto da vida, né? Muito bom. Então isso nos torna um ser nutridor, que utiliza a capacidade criativa para manifestar o compartilhamento, né? Um ser que cuida, nutre, distribui, estrutura e ama, né? Interessante isso, né? Então você pode pensar na harmonização, né, do I, como uma alimentação adequada. Esse trabalho da alimentação é muito importante. Por exemplo, a questão de você comer olhando no celular ao mesmo tempo, por exemplo, né? Você não está se nutrindo, porque você se nutre mais quando você está consciente, quando você está ali presente no ato de comer. Né? Você se nutre mais, isso é cientificamente comprovado, né? Meditação, como eu falei, a meditação também vai ajudar em tudo, né? A gente tem um exercício bem específico que eu gosto de passar, que é a respiração com as retenções. Isso ajuda a aterrar a pessoa, né? Ou seja, você inspira profundo, segura um pouco, solta o ar, segura com os pulmões vazios, etc. Né? Você pode pensar também em se conectar com a natureza, se conectar com o elemento terra, né? Com a natureza, vai ajudar nessa harmonização dessa energia, essa parte da nossa consciência, né? Então, até o exemplo de alguns pontos aí, né? Quando você vê que o pessoa muito com esses sintomas que eu falei, né, anteriormente, você pode utilizar esses pontos, como o VC12, por exemplo, né, que é o Zhongguan. O E36 é ótimo também, né, BP6, baço pâncreas 6, baço pâncreas 3. E é isso, por enquanto. E aí, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Antes da gente prosseguir pro próximo? Que acho que talvez o próximo seja o último de hoje. Tá bom esse ritmo? Tá muito rápido? Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Não, eu achei muito bacana a sua apresentação, né? Traz bastante coisas diferenciadas do que a gente ouve geralmente, né,
nas outras apresentações do mesmo assunto. Bem legal, obrigado. A Simone falou, estou revivendo as aulas. Sim. Sim, exatamente. É um olhar diferenciado, porque é um olhar mais investigativo, né? Um olhar mais voltado para o autoconhecimento, não é? Não é tanto um olhar simplesmente para a aplicação da acupuntura em si. Né? Um olhar muito... Porque a medicina chinesa é um grande instrumento para o autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente acaba não aproveitando o tanto que ela pode nos oferecer, né? Tô achando minha tela meio opaca. Mas enfim. Continuando então. Que bom que vocês estão gostando. Talvez a gente finalize na alma Hun, né? Que é o espírito do fígado. Que é o que vai dar tempo, talvez, hoje. E depois a gente continua em outro momento. No próximo encontro. Os outros tópicos. Tá bom? Maravilha. Apresentando... novamente. Então, alma Hun, que é a alma, o espírito do fígado, a gente vai chamar de alma etérea em português, né? Está associada com o elemento madeira, se aloja no fígado, então vai estar associado com o lance da criatividade, a imaginação, a projeção astral, os sonhos, esse lado mais onírico, né? O abstrato, o lance da arte, né? Muito associado com, por exemplo, a percepção da infância, da criança, por exemplo, né? Que o elemento madeira está associado com o início da vida, né? Que é o nascimento, né? Então essa conexão, né? Com essa coisa que não é racional, que ela é o outro aspecto da consciência, né? Esse aspecto mais onírico, né? Mais astral, digamos assim, né? Por isso que é etérea, né? Então, a alma Hun é que coordena o movimento das emoções, sensações e desejos. Olha que bacana isso. Ela que vai reger a transição do mundo intrauterino para o mundo externo, que é o nascimento, né? É o que vai dar a percepção de prazer e dor, ou seja, o movimento das sensações e desejos. Vai estar associado com premonições, por exemplo. Pulsões de vida, comunicação e movimento. Arte também, né? Então, o fígado, que em chinês é kan, ou kan, né, é nutrido pela energia dos rins. Né? Água nutre madeira, aquela história do quadrante lá, dos 5 elementos. Então, o fígado é nutrido pela energia dos rins. Que vai estar, os rins é associado com a energia ancestral. Né? O fígado armazena boa parte de sangue, o órgão do fígado, né, mesmo, né? Armazena boa parte do sangue e distribui energia para todas as outras partes. Então, energeticamente, essa capacidade de generosidade, de distribuição, vai estar associada com a energia do fígado. Então, ele é o impulsor das emoções e do sangue. As emoções é o mais sutil e o sangue é mais físico, né? Vai estar associado com a raiva em desequilíbrio, a raiva, o ressentimento, né? A frustração, né? Frustração e raiva são coisas muito conectadas, né? Um é um lado yin e yang do outro, né? Digamos assim. Um é o lado yin, outro é o lado yang, né? Quando a nutrição da ancestralidade para o fígado é afetada de alguma maneira, a criatividade e a generosidade são afetadas. Olha que interessante. Quando a madeira não recebe água, ela seca, perdendo a flexibilidade, hiperaquecendo com o elemento fogo, o que leva à agressividade, apego e, no nível mais grave, até a coisas de crueldade. Então pode pensar até em quadros psicopáticos, né, que vai estar associado com esse desequilíbrio aqui. Era a dificuldade da nutrição dos rins para o fígado. Certo? Olha que interessante. Apego e desapego, né? O desequilíbrio do fluxo da energia do fígado pode nos levar, por exemplo,
aos apegos excessivos. A gente pode pensar aí nos vícios. Então por isso que dependência química está muito associada com isso, né? Essa questão familiar, energia ancestral, fígado, né? Por isso que a gente trabalha com o F14, por exemplo, né? Ao ponto da pessoa se tornar inflexível. Uma pessoa ressentida, rancorosa, né? A gente fica com rancor no coração, a gente acaba se fechando. Do outro lado, o desapego excessivo, né? Então o apego excessivo é um problema. Mas a gente também tem que pensar que o desapego excessivo, ou seja, deixar as coisas escorregarem muito facilmente, ou seja, você não retém nada, pode levar, por exemplo, esse lance da falta de responsabilidade com relação a compromissos e relações. Então, a pessoa que ela é muito desapegada, que ela é muito desprendida, não pensa nada no futuro. Claro, ficar pensando muito no futuro é uma coisa, mas não pensar no futuro também é um desequilíbrio, se a gente for pensar. É porque pode levar a pessoa a situações de prejudiciais para ela. Né? Por exemplo, a pessoa, não tô nem aí, eu vou ficar na rua mesmo, não vou mais me cuidar, não vou mais me proteger. Né? Isso dando um exemplo. Né? Muito pegando casos do Desintoxica mesmo, né? Eu desenvolver esse trabalho muito fundamentado nas experiências do Desintoxica, né? Então, Rum vai estar associado com a infância, né? A nossa criança, a alma Rum, a nossa criança interior, de onde é a fonte da criatividade, né? Então, a capacidade de ver além dos olhos, a intuição, a criatividade, a inspiração, o movimento, né? Por exemplo, a criança, ela tem amigos imaginários, ela tem visões, ela cria coisas, ela cria brincadeiras super elaboradas, né? Porque ela é muito regida pela alma Rum no início da vida, né? Essa coisa da criança ser visionária, né? Então, ela está sendo regida principalmente pelo elemento madeira nos primeiros 7 anos de vida. Quando a gente condena, reprime ou ridiculariza as percepções da criança, né? Podemos afetar essa energia por toda a vida dela, podendo trazer graves desequilíbrios psicológicos na fase adulta. Essa coisa de ficar, isso não existe, né? Para de viajar, né? Essas coisas. A gente acaba projetando as nossas frustrações, as nossas limitações na criança, né? E tem que deixar essa criatividade dela, dar espaço para isso, né? Estimular isso, né? Que vai afetar a vida inteira dela isso. Positivamente ou negativamente. Intuição, criatividade. Então, a criatividade, ela vem dessa conexão com o sutil. A alma Rum está muito associada com essa conexão com o sutil, o abstrato, né? Quando a nossa criança interior está saudável, essas funções fluem, a intuição e a criatividade. Então, por exemplo, a linguagem simbólica, abstrata, sensorial, onírica. Em parceria com... Isso é uma coisa que o Ocidente tem bastante dificuldade, né? Com essa parte da nossa consciência, né? Abstrata, né? Em parceria com o baço pâncreas, que é o I, ocorre a codificação e organização dos conteúdos abstratos. Né? Ou seja, a pessoa que ela não é aterrada, não tem deficiência do I, ela pode ser aquela pessoa que ela é um gênio, só que ela acaba se passando por louca, muitas vezes. Quem vê de longe, né? Quem julga de longe pode pensar que ela é louca. Porque às vezes ela tem muita conexão, muita visão, né? Com essa coisa sutil, com essa coisa abstrata, só que ela não tem muita racionalidade, ela não consegue comunicar muito bem. Entende? Não sei se fica claro isso. Vocês devem conhecer isso, né? A falta de conexão do material com o extrafísico, ou do indivíduo com além dele, gera desequilíbrio nas funções do Rum, gerando os apegos e obsessões. O fígado vai estar totalmente associado com apegos, com vícios, né? Práticas que equilibram o Rum. Por exemplo, atividade corporal intensa. Por exemplo, atividade física no geral, né? Ou celebração, né? Lúdico, tocar um instrumento, né? Exercitar a criatividade, fazer coisas, né? Para isso. Eu coloquei aqui ingerir o suco do limão, que é um aspecto mais físico, né? Expressar o que sente, essa questão da expressão,
Você conseguir expressar o que você está sentindo claramente. Né? Esse lance da a expressão vai estar muito associada também com o fígado, está associado com o coração, né? Mas o coração, né? É tudo interligado, na verdade, mas o fígado é essa questão de expressão, né? De movimento, do que você está, você conseguir colocar para fora o que você está sentindo, né? Viver em estado de arte, né? A gente pode ver a vida como uma arte, né? E cada dia como uma obra, né? Certo. Quando estamos saudáveis, alinhados com o nosso coração, vivemos nesse estado de arte. Nossa criatividade e ações fluem em consonância com uma harmonia maior. O natural da vida não é vivermos com medo e em conflitos, mas em estado de aventura, descoberta, criatividade, brincadeira. Isso é nutrido pela alma rum. Então, alguns pontos aí, você pode pensar em alguns pontos de harmonização. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem sonhos excessivos, a noite agitada, né? Insônia, irritabilidade, problemas hepáticos, biliares, problemas psicomotores, paralisia cerebral, convulsão infantil, sei lá, até menstruação irregular. O F3 vai ajudar nessas questões. Né? Por exemplo, o F3 junto com o R3 é uma combinação bacana para insônia, por exemplo. Né? F2, né? É o fogo da madeira, o elemento fogo do elemento madeira, do meridiano do fígado, né? Então, um ponto de... Isso, é a sedação do fígado, né? O que diminui o calor, né? Alivia cefaleias, dores nos membros inferiores. Pode pensar em cólicas menstruais, etc. Então, todos esses pontos, F2, F3, BP6... Eu falei que não ia dar dicas de pontos, mas tá aqui, né? Pontinhos para cólica, por exemplo, né? Pontos do baço também, né? F8, né? Kuquan, né? Ponto água, que é o ponto tonificador do elemento madeira, né? Então harmoniza e tonifica o ki do fígado e o sangue, né? O F8 está aqui nessa localização bem na articulação, né? Na parte interna da articulação, né? Entre o joelho e a coxa, né? Nutre o yin do fígado, tonifica a função do rim, né? Então o F8 é um ponto legal para trabalhar também, né? Nos dependentes químicos, na dependência química. Fortalece o ki do joelho, então problemas de joelho, por exemplo. Dispersa o yang excessivo do fígado, tonifica e circula o ki da bexiga e do aquecedor inferior. A gente tem o triplo aquecedor, né? Dispersa a umidade e reduz o calor, certo? Então, dor no joelho, prolapso uterino, enxaqueca, insônia. Algumas indicações, né? Entre várias outras. E o F14, que é um ponto que eu uso bastante. Fortalece o baço, né? Harmoniza o estômago, regula o ki invertido, harmoniza e descondiciona o fígado. Você pode usar aí casos aí que está manifestado, né, em pleurite, hepatite, dor no peito, gastrite nervosa, né, junto com o VC12, por exemplo, é muito bom para gastrite, né? Cãibras, sensação de peito cheio, né, de peito congestionado, né? Não necessariamente com catarro, mas aquela sensação que a sua respiração tá meio pesada, sabe? O F14 junto com o VC17, por exemplo, e o P1 vai ajudar a dar uma leveza no tórax. Cuidado, sempre agulha na diagonal, nesse ponto. Cuidado para não aprofundar tanto. Maravilha. Então, pessoal, eu acho que para não ficar muito excessivo, vocês querem continuar ou vocês querem terminar numa próxima vez? A gente já termina? O que vocês acham? Gustavo, boa noite, tudo bem? Opa! Obrigado pela aula aí, pela revisão. Quando a gente fala das questões das almas que juntam dentro dos órgãos, não é fácil, é bem complexo no sentido porque tem várias literaturas, tem várias formas diferentes.
Mas basicamente foi uma revisão. Eu acho que eu encerraria por aqui hoje, até para não ficar tão puxado também, porque é um assunto complexo e eu acho que na outra lá que a gente tiver, a gente pode até discutir um pouco mais a relação delas. Finaliza e discute um pouco mais a relação. Mano, acho que vale a Maravilha. pena. Obrigado, viu, mano? Fechou. Então é isso. Mais alguma coisa aí? Obrigado, Gustavo. Obrigado. Foi bem legal, concordo com o Ricardo. Acho que é bom para a gente digerir essas informações e continuar no próximo encontro, que vai ser muito legal também. Maravilha, gente. Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho de vocês aí, pela dedicação de estarem aqui numa sexta-noite, né? Por terem honrado aí o compromisso. Então sejam muito bem-vindos aí. A gente oferece esses encontros aí de coração, né? Pra a gente refletir, pra gente poder aprimorar nosso trabalho, né? Nossa missão de vida, né? Com as terapias. E até o nosso estudo com a gente mesmo, né? Pra gente buscar sempre evoluir como ser humano, né? E eu queria desejar um bom final de semana aí pra vocês. Com muito carinho aí, muito amor. Um abraço. Obrigado, Obrigado. boa noite, gente. Obrigado, hein, mano? Obrigado aí, Gustavo.